quero convidar você a abrir sua Bíblia e para que nós possamos juntos refletir na palavra do Senhor, tá bom? Antes, porém, de eu fazer a referência para o texto, né? Rodrigo já falou, nós estamos numa série de mensagens, né? Encontros com Jesus é o nome dessa série. É uma série de 8 pregações, nas quais a gente vai pensar juntos sobre encontros que Jesus teve com diversas pessoas. São encontros em que o Senhor agiu de forma transformadora na vida dessas pessoas. E no domingo passado nós vimos o encontro de Jesus com um homem da cidade de Gadara. Um encontro no qual Jesus, o Filho de Deus, pela autoridade que recebeu do Pai, ele libertou aquele homem que estava controlado por forças espirituais. E essas forças espirituais pretendiam destruir aquele homem, na verdade estavam destruindo aquele homem. Nós percebemos no domingo passado, na nossa reflexão, que não há meio termo quando o assunto é a nossa relação com Deus. Nós somos livres para escolher quem iremos obedecer, mas nós seremos escravos daquele que nós decidimos obedecer. Foi isso que a gente entendeu no domingo passado. Portanto, se a gente obedece aos nossos próprios desejos pecaminosos, a gente se torna controlado por eles. Mas se nós obedecemos o Espírito de Deus e a sua palavra, então nós nos tornamos livres para seguir a Jesus Cristo. Domingo passado também nós entendemos que quem vira as costas para Deus está à mercê, não apenas do seu próprio pecado, mas também das forças espirituais rebeldes ao Senhor, como era o caso daquele homem de Gadara. Por outro lado, quem aceita o controle de Deus sobre a sua vida, né, através da fé em Jesus Cristo, fica aos cuidados do Espírito Santo e recebe um presente que se chama vida eterna. Uma vida que começa agora e que vai para sempre, e que é para sempre. Nós vimos também que, ao se encontrar com Jesus, o homem de Gadara foi liberto dos demônios que controlavam a vida dele. E ele recebeu de volta a sua identidade. Ele que já não tinha controle sobre o seu corpo, sobre a sua mente ou sobre as suas emoções, né? Ao ser libertado por Jesus, ele recebeu de volta a vida que tinha sido tirada dele. O gadareno quis até ir com Jesus, né? Mas o Senhor disse para ele ficar em Gadara, na sua cidade, e testemunhar ali sobre o amor de Deus e de como ele havia sido liberto pelo poder do Senhor. Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre uma outra história. E essa história está no Evangelho de Lucas, então você já pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 43, que é ali onde nós vamos ver a nossa história de hoje. Então, Lucas, capítulo 8, versos de 43 a 48. Abra sua Bíblia, seu celular, veja como é que você está acessando, localiza aí, deixa aí pronto para ser lido, tá bom? Bom, eu queria começar fazendo algumas considerações sobre o próprio Evangelho de Lucas, sobre o escritor Lucas, e depois a gente entra no texto propriamente dito, tá bom? O Evangelho de Lucas provavelmente foi escrito em Cesareia, entre os anos 64 e 70 depois de Cristo. Lucas, para escrever esse livro sobre a vida de Jesus, os evangelhos são biografias a respeito de Jesus Cristo, né? Ele foi guiado pelo Espírito de Deus e foi guiado a fazer uma pesquisa detalhada. Interessante isso. O Espírito de Deus, ele fala o coração das pessoas, dos homens, ele inspirou os textos bíblicos. No caso de Lucas, ele inspirou Lucas a fazer uma pesquisa detalhada, consultando outras tentativas de registrar a biografia de Jesus, e também foi inspirado a conversar com as pessoas, as testemunhas oculares a respeito, que tinham visto o ministério de Jesus, tinham visto a presença de Jesus. E com base nessa pesquisa, Lucas escreveu o evangelho dele. Lucas era médico e ele acompanhava o apóstolo Paulo nas viagens, né? Depois que Paulo começou a fazer essas viagens, Lucas acompanhou o apóstolo Paulo. A gente sabe disso porque na carta escrita por Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 14, o apóstolo fala que chama Lucas de um médico amado, né? O doutor Lucas era detalhista sobre os assuntos que interessavam a ele. Interessante porque
no seu evangelho, por exemplo, o seu evangelho é o que mais faz referência a assuntos médicos. Dava para se esperar, né? Já que ele era médico. Leprosos, paralíticos, hemorrágicos, homens, mulheres, crianças, todos são curados no Evangelho de Lucas. Ele faz questão de citar os problemas, as lutas e as dificuldades dessas pessoas. E no seu Evangelho também ele enfatiza a oração, dá destaque às mulheres, ele não perde a oportunidade de refletir sobre pobreza e riqueza. No entanto, o que mais chama a atenção no Evangelho de Lucas é o interesse que Lucas tem pela transformação das pessoas. Lucas é um contador de histórias. Zaqueu, o cobrador de impostos, está lá no Evangelho de Lucas. O ladrão arrependido, o filho pródigo, o publicano arrependido, o bom samaritano, o leproso que foi curado e se encheu de gratidão a Deus, são todas histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas e que Lucas fez questão de registrar no seu Evangelho. O encontro de hoje é entre Jesus e uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia. Essa história é narrada nos evangelhos sinóticos. Todos os 3 evangelhos sinóticos, eles narram a mesma história. Marcos, no capítulo 5, Mateus, no capítulo 9 e Lucas, no capítulo 8. E a nossa reflexão de hoje vai ser no texto de Lucas. A gente vai começar um pouquinho antes do verso 43, no verso 41, tá? Mas a questão é que depois de libertar o homem de Gadara, lembra da nosso encontro do domingo passado? Depois que Jesus libertou o homem de Gadara, ele tomou um barco de volta para outra margem do mar da Galileia, ele voltou de onde ele tinha vindo, e ao voltar ele foi recebido por uma multidão enorme que já aguardava ele ali. E logo quando ele desceu do barco, ele foi abordado por um homem chamado Jairo. Jairo era um importante líder religioso. Jairo então prostrou-se aos pés de Jesus e clamou por ajuda. A filha de Jairo, que tinha apenas 12 anos, sua filha única, estava à beira da morte. Jesus imediatamente acompanhou Jairo. No caminho em que Jesus ia para a casa de Jairo, aconteceu a nossa história de hoje à noite. Vamos ver o texto bíblico. Lucas capítulo 8, a gente vai ler a partir do verso 41. Diz assim a palavra de Deus. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como se todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Deus de bondade, fica conosco enquanto refletimos na Tua palavra. E que o Teu Espírito tenha plena liberdade de falar ao nosso coração e nos atrair para Ti, Senhor. É o nosso desejo. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Que situação, meus irmãos, que situação. Jesus acabava de descer, tinha acabado de descer do barco, atravessando o mar, né, o lago novamente de volta. E quando ele põe os pés no chão, Jairo, chefe da sinagoga, corre ao encontro dele por causa da sua filha única de 12 anos. No meio do caminho, quando Jesus ia para a casa de Jairo, ele se encontra então, há esse encontro com essa mulher que há 12 anos padecia doente.
E eu estava prestando atenção, não sei se você prestou atenção, no 12 e no 12, né? A menina tinha 12 anos e a mulher sofria há 12 anos. Então, me chamou bastante atenção porque esse tempo igual entre a idade da criança, né, e o tempo de sofrimento daquela mulher. A doença da mulher, a doença da criança era grave, e era urgente. Jairo correu para procurar Jesus porque ela estava à beira da morte. A doença da mulher era grave também, mas era crônica. Ela sofria há 12 anos, o mesmo tempo de existência da vida daquela menina com essa doença. Sofrimentos diferentes, mas ambas precisavam de ajuda. A menina com apenas 12 anos, à beira da morte. A mulher, já calejada por 12 anos de penúria, estava ali, na orla das roupas de Jesus. Mateus diz que aquela mulher padecia. Já Lucas afirma que ninguém tinha podido curá-la. E Marcos diz que ela sofria, indo de mal a pior. Quer dizer, o quadro dela não estava melhorando. É difícil avaliar as várias dimensões desse sofrimento. Certamente ela sofria fisicamente, meus irmãos. Mas há outros aspectos da sua luta que podem nos ajudar com os nossos próprios sofrimentos. Além disso, se nós percebermos com atenção como Jesus agiu na vida dela, nós poderemos ter uma ideia do que ele pode fazer também nas nossas próprias vidas. Provavelmente, aquela mulher convivia há 12 anos com um fluxo menstrual. A lei de Moisés dizia que nessa condição ela não podia participar das celebrações religiosas. Além disso, segundo essa mesma lei, quem tocasse nela também tinha que cumprir essa mesma regra de afastamento por pelo menos um dia. A lei impunha essa condição apenas para o período das regras, mas para aquela mulher esse afastamento não tinha fim, já fazia 12 anos que isso acontecia. Imagine o que ela estava vivendo, o que ela sofria por todo aquele tempo. Era como se ela carregasse consigo uma placa dizendo: fiquem longe de mim. 12 anos sem adorar a Deus na companhia de amigos e familiares. E além disso, quem quisesse participar da adoração a Deus no templo, na sinagoga, nas reuniões, não podia correr o risco de tocá-la. Por isso as pessoas às vezes provavelmente evitavam ficar perto dela. Que sentimentos tomaram conta daquela mulher? Tristeza, certamente. Angústia, por diversas vezes. Rejeição, sim. Certamente ela sentia na pele a rejeição das pessoas ao seu redor. Quem sabe nos primeiros anos do seu sofrimento, ela até alimentou a esperança de ficar boa. Ela disse: isso vai passar, eu vou ficar boa logo. E ela imaginou que talvez em breve pudesse retornar ao convívio da sociedade, das pessoas ao seu redor. Mas, à medida em que o tempo foi passando, ela foi vencida pela falta de esperança. E ela acabou se conformando com o seu sofrimento e com o isolamento social que lhe era imposto. Ela realmente vivia uma vida afastada de tudo e de todos. Vivia sem poder experimentar plenamente a vida que Deus tinha dado para ela. Mas, meus irmãos, além de padecer no corpo e de padecer na alma, os sofrimentos emocionais que ela passava, os evangelistas dizem que aquela doença havia quebrado aquela mulher financeiramente. As suas finanças estavam quebradas. Aquela mulher estava falida, porque ela gastara tudo o que tinha com os médicos, tentando ficar boa. Todo mundo que tem qualquer tipo de doença que não se cura sabe que faz o que for preciso para ficar bom. E foi isso que ela fez. Ela foi se desfazendo e vendendo e colocando todos os seus recursos à disposição dos médicos para ver se era curada. Lucas diz assim, que ela vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Marcos afirma de forma mais contundente assim que ela muito padecera à mão de vários médicos,
tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Era essa a situação dessa mulher. Agora, não apenas os sofrimentos do corpo, não apenas os sofrimentos da alma, mas ela estava falida financeiramente. Ela estava quebrada. Esse era o resumo da situação dela. Um resumo triste, deprimente, que é capaz de colocar qualquer pessoa numa situação de imenso sofrimento. Essa mulher estava doente, havia sido rejeitada pela religião, rejeitada pela sociedade e agora falida financeiramente. Doente, não houve abrigo para ela entre os saudáveis. Ninguém quer os doentes entre os saudáveis. A gente sabe bem o que é isso no meio dessa pandemia. Quando a pessoa fica doente, a gente isola, coloca fora, coloca no outro canto, por razões legítimas às vezes. Mas a verdade é que não há lugar para os doentes em meio aos saudáveis. Sem poder ir ao templo ou à sinagoga, essa mulher também não foi amparada pela religião. Os religiosos também não tinham nada para dizer para ela, porque ela estava proibida de participar, de se envolver com o culto a Deus. Isolada socialmente, ela também não encontrou guarida entre aqueles que amam as festas e a convivência. Não havia espaço para ela nas festas de família, nas festas do bairro. Ela não tinha como encontrar consolo junto dessas pessoas. E por fim, falida financeiramente, ela também foi rejeitada por aqueles que se agarram ao dinheiro como a esperança e a segurança das suas vidas. Ninguém quer ficar perto de quem está quebrado. E a verdade é que aquela mulher já tinha tido dinheiro antes, mas agora não tinha mais. Que situação, meus irmãos, que situação terrível ela vivia. No auge da sua desesperança, no auge da falta de possibilidades, aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de tudo que Jesus estava fazendo, de como ele restaurava a saúde das pessoas. Ela ouviu falar que Jesus curava os enfermos e que ele anunciava o reino de Deus, que o reino de Deus tinha chegado. Então, meus amados irmãos e meus amigos, uma chama de esperança brotou no coração daquela mulher. Algo que estava morto reviveu. Ela foi acesa no peito daquela mulher. E diz o texto da palavra de Deus que ela pensou consigo mesma: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Algo novo havia brotado dentro dela. Meu amado irmão, meu amigo, você que está me ouvindo agora, se sua vida está difícil e você se sente doente de corpo e de alma, em nome de Cristo Jesus, não perca a esperança. Não perca a esperança. Se você se sente excluído, se você se sente rejeitado, em nome de Cristo, não perca a esperança. Ainda não perca a esperança. Se as portas foram fechadas na sua cara diversas vezes, não perca a esperança. Se você está falido, se você acha que não há mais nenhuma possibilidade de recuperação para você e para os seus negócios, não perca a esperança. Se as pessoas que você ama estão fugindo de você e virando as costas para você, não perca a esperança. Se a religião não quer mais saber de você, em nome de Cristo Jesus, não perca a esperança. Jesus está aqui perto de você. Assim como ele esteve perto daquela mulher, ele está perto de você. Não perca a esperança. A multidão apertava Jesus e seus discípulos. Era muita gente em volta, as ruas ali eram estreitas. E quando juntava muita gente, ficava mesmo meio sufocado. No meio daquele sufoco todo, o Senhor parou e fez uma pergunta que pareceu uma brincadeira. Quem me tocou? Ora, quem me tocou? Os discípulos olharam uns para os outros e provavelmente não entenderam muito bem a pergunta de Jesus. E aí foi um tal de: eu não fui, também eu não toquei,
Eu não fui eu. E no meio desse eu não fui eu, já meio irritado, talvez, Pedro voltou-se para o Senhor Jesus e disse assim: Senhor, a gente está aqui no maior aperto, Senhor. Tem gente aqui que nem presta. O Senhor pergunta, e o Senhor está perguntando quem me tocou? Paciência, né? Tá todo mundo se tocando aqui. Mas meu amado irmão, meu amigo, Jesus não estava falando a respeito dos esbarrões e dos apertos da multidão. Não. O Senhor estava reconhecendo um toque diferente nas suas vestes. Olha que coisa impressionante essa. Algo intencional havia acontecido. Algo cheio de fé havia acontecido. Ele definitivamente não estava tratando dos esbarrões e apertos da multidão. Vejam o que ele disse. Verso 46 do texto que nós lemos. Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Eu acho impressionante isso. O Senhor percebeu que algo havia acontecido. No meio daquela multidão, no meio daquele empurra-empurra, no meio de todas as pessoas tentando passar por aquela rua estreita, Jesus percebeu que algo havia acontecido. Muita gente estava ali em volta de Jesus. Mas eles não experimentaram nada, além do frenesi da multidão. No entanto, no meio da multidão, aquela mulher havia sido alcançada pelo poder de Jesus. Que coisa maravilhosa essa! Continua sendo assim. Continua sendo assim. Muita gente segue a Jesus junto com a multidão. E segue pelos motivos errados. Até esbarra em Jesus. Toca o Senhor, mas não recebe dele nenhuma virtude. Porque não se aproximou dele com a motivação certa e com o desejo certo no coração. É muito impressionante. Há pessoas que procuram o Senhor por pura curiosidade. Você já viu assim? Pessoas assim? Você começou assim? São como aqueles que param na praça para olhar aquele sujeito que coloca os aros e as facas enfiadas nos aros e pula por dentro. Sabe? Aí é como pessoas que param para ver. Eles estão na praça e eles param para ver. Eles olham para Jesus, olham para a igreja do Senhor e veem tudo como um espetáculo. É tudo um grande espetáculo, diferente, curioso. Enquanto o espetáculo durar, elas permanecem próximas de Jesus, próximas da sua igreja. Mas quando o espetáculo terminar, ou quando o espetáculo se tornar desinteressante, elas vão embora. Porque era esse o interesse delas. Há outros que vão ao Senhor porque gostam da multidão. Se for moda seguir a Jesus, eles estarão lá. Se ficar perto de Jesus der status, eles vão ficar perto. Se fizer com que eles conheçam as pessoas, expandam os seus relacionamentos, melhorem o seu networking, então eles vão se aproximar de Jesus e vão ficar perto das pessoas. Se é uma coisa que todo mundo está fazendo, eles também vão fazer para essas pessoas. Jesus é um detalhe. O que importa é não ficar de fora, é perder a onda. Essas pessoas estão nessa grande multidão. Elas tocam Jesus, encostam em Jesus, mas não recebem a virtude do Senhor Jesus. Além dos que chegam por curiosidade e por modismo, há também aqueles que no meio da multidão chegam com um pensamento utilitarista. São aqueles que se aproximam de Jesus porque confundem o Senhor com um canivete suíço. Eles olham para Jesus e veem um canivete suíço. Veem Jesus como um objeto multiuso, que de alguma forma vai ser útil para eles. Eles precisam descobrir, deve ter alguma coisa que eles vão fazer que vai dar certo para eles. Eles não querem a companhia do Senhor Jesus. Querem ser beneficiados ao usarem alguma das funções de Jesus. Se o canivete funciona bem para eles, eles permanecem. Mas se o canivete não funciona, ou se for difícil de usar, eles pulam fora.
Todas essas pessoas estão no meio dessa multidão, imprensando Jesus, se encostando em Jesus, mas não recebem nenhuma virtude dele. Seja por curiosidade, modismo ou utilitarismo, essas pessoas muitas vezes vão à igreja, participam de cultos, cantam, fazem tudo mais que se diz para elas que um cristão deve fazer. Elas imprensam Jesus no meio da multidão, mas não recebem dele graça nem poder. No entanto, há aqueles que se aproximam do Senhor porque confiam nele. Aquela mulher não era uma curiosa. Ela não gostava de multidões, pelo contrário. Ela também não queria usar Jesus. Ela queria apenas tocar as vestes do Senhor. No verso 28 do capítulo 5 de Marcos, diz assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Sua confiança no Senhor, meus irmãos, era tal que ela estava convicta de que apenas um toque nas roupas de Jesus era suficiente para que a sua saúde fosse restabelecida. Esse é o meio pelo qual a nossa aproximação por Jesus se torna legítima. A confiança. Quando a aproximação por Jesus é por causa da confiança nele, essa é uma aproximação legítima, verdadeira, que o Senhor se agrada e que produz os frutos que Deus quer produzir nas nossas vidas. Confiança. Confiar no seu amor por nós abre o caminho para a sua graça, o seu poder nos alcançarem. É por meio da fé, como dizem as Escrituras. Quem me tocou? Por que Jesus fez essa pergunta? Se a mulher já havia sido curada, já não estava terminado tudo, já não estava tudo resolvido, será que era a hora para Jesus frear aquele trem? Porque era uma multidão de gente. Jairo estava esperando que ele fosse para a casa da filha dele, e os discípulos estavam meio confusos com aquilo tudo, e de repente Jesus pergunta, quem me tocou? Por quê? A verdade, meu irmão, meu amigo, é que as prioridades de Cristo são conforme o reino de Deus e não conforme as circunstâncias que acontecem no dia a dia. As prioridades de Cristo são conforme o reino de Deus e nós precisamos aprender mais a respeito delas, para que a gente não vá de encontro a essas prioridades e ache que algumas coisas precisam acontecer quando o Senhor, na verdade, está fazendo outras coisas. Naquele momento, havia uma obra de restauração abrangente que precisava ser concluída na vida daquela mulher. E o momento era aquele. Ela precisava de restauração. De restauração consigo mesma, com os outros e com Deus. Por isso o Senhor não deixou que tudo acontecesse assim impessoalmente, como poderia ter acontecido. Por isso Jesus pergunta, quem me tocou? Alguém, ele quer falar com uma pessoa. Ele não deixou que aquele evento todo acontecesse de maneira impessoal, porque havia algo de transformador a acontecer na vida daquela mulher. Não era apenas a cura do seu corpo, mas algo tão importante quanto precisava também acontecer, e era naquele momento. Por isso Jesus para tudo e pergunta, quem me tocou? Às vezes, nós nos achegamos a Jesus cheios de fé. E é uma fé legítima. Nós tocamos a orla do seu vestido. E aí, ao tocarmos a orla do vestido de Jesus, no meio do sofrimento em que nós estamos passando, o poder dele nos alcança. E aí, quando isso acontece, a gente acha que já está tudo terminado. Mas não é bem assim. Jesus quer fazer a obra completa. Os irmãos da videira sabem que eu gosto muito do texto que diz assim,
aquele que começou a boa obra em vós, esse mesmo há de concluir. Sim, o Senhor quer fazer a obra completa em nossas vidas. No verso 47 do texto que nós lemos, diz assim: vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Aquela mulher pretendia tocar nas vestes de Jesus e sair de fininho. Mas o Senhor não permitiu que isso acontecesse. Ela precisava ser restaurada consigo mesma. Ela havia perdido o amor próprio. Sua dignidade tinha sido picotada durante 12 anos e jogada na lata do lixo. O Senhor não permitiu que aquele evento continuasse de maneira impessoal. Por isso ele pergunta: quem me tocou? Quem é você que me tocou? Quem é você que tocou a orla da roupa de Jesus e experimentou o seu poder? Quem é você? Quem é você? Quem é você que tem sido abençoado pelo Senhor no seu trabalho? Quem é? Quem é você que tem sido abençoado pelo Senhor na sua família, em seus estudos? Quem é você que foi curado pelo Senhor? Se pronuncie! Quem é você que tem mantido a família unida debaixo de muito esforço? Quem é? Quem é você que tem permanecido casado? Chegou a hora de você sair do anonimato e contar sua história à vista de todo o povo, como fez aquela mulher. O Senhor restaurou a dignidade dela e quer restaurar a sua dignidade também. Agora preste atenção. A sua história não é a história de um herói ou de uma heroína. Não. A sua história é a história do poder transformador do Espírito de Deus em você. Sua história é a história do amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário. E é por isso que você não pode ficar escondido no meio da multidão. Chegou a hora de você se levantar, de você erguer a sua voz e dizer: fui eu, Senhor. Fui eu quem te tocou. Fui eu que fui abençoado pela tua graça e a tua misericórdia. Fui eu que fui alcançado pelo teu poder, Senhor. É a hora de você deixar que o Senhor resgate a sua identidade como aquele filho amado, cuidado, tratado e amado pelo Senhor. Há muito tempo, aquela mulher não falava em público, porque ela não podia ficar junto com as outras pessoas. Ela estava de relações rompidas, vamos dizer assim, com as pessoas à sua volta. Não apenas por causa da sua vontade, não é que ela quisesse isso, mas porque ela havia sido rejeitada diante da sua condição. A vida daquela mulher foi se tornando cada dia mais voltada para si mesma. De maneira que o que se sabia dela agora era um estereótipo. Era uma imagem irreal dela. Depois de 12 anos vivendo de forma isolada da sua comunidade, ela não tinha mais uma identidade clara. A relação dela com as pessoas era apenas um estereótipo. Ela precisava de restauração com os outros. Ao perguntar quem me tocou, Jesus deu àquela mulher a oportunidade de testemunhar. Ela tinha vivido 12 anos longe do convívio da sua comunidade. O Senhor então chama ela para fora desse anonimato. Ela levantou a voz no meio da multidão, prostrou-se diante do Senhor e disse: fui eu, Senhor. Fui eu quem te tocou. E começou a contar a sua história. E a dizer o que aconteceu com ela. A falar do seu sofrimento, da sua luta. Eu imagino as pessoas em volta ouvindo aquela mulher, dizendo: poxa, eu não sabia que era isso que tinha acontecido. Eu não tinha noção do quanto ela tinha sofrido. Me disseram que ela não gostava de conviver com as pessoas, não gostava de estar. Agora eu estou entendendo melhor.
E ao testemunhar, ao falar da sua história, ao contar a sua história, ela então traça um caminho de restauração da sua relação com a sociedade, com as pessoas à sua volta. Assim, dando a ela essa oportunidade, o Senhor tornou possível que ela restaurasse esse relacionamento com as pessoas. Bom, se você está com seus relacionamentos partidos, se para você ninguém é confiável, ninguém é amigo, ninguém quer o bem de ninguém, se você está desistindo da convivência com as pessoas, se você sente que as pessoas lhe desprezam, menosprezam a sua dor, em nome de Cristo eu quero dizer hoje à noite que o Senhor quer restaurar a sua vida e lhe devolver para a sua comunidade, como ele fez com aquela mulher. Em nome de Cristo, saia do anonimato. Arrisque-se. Conte o que o Senhor tem feito na sua vida. Partilhe aquilo que o Senhor tem realizado em você. Conte a sua história. É assim que você vai recuperar a relação com as pessoas ao seu redor. Aquela mulher tinha muita fé. Mas o jeito dela de se relacionar com o Senhor precisava de um ajuste. Então veja só, além da restauração consigo mesma, além da restauração com as pessoas ao seu redor, ela carecia de uma restauração com Deus, por causa da maneira equivocada com que ela tentou se relacionar com o Senhor. Esse ajuste precisava ser feito por Cristo. Ela saiu de casa naquele dia ansiando por tocar na orla da roupa de Jesus. Ela andou possivelmente de cabeça baixa pelas ruas da cidade. E quando passava pela multidão, ela nem sequer olhava para cima. Ela só via na sua mente a orla da roupa de Jesus. E embora ela estivesse cheia de confiança no poder de Cristo, não havia a ideia de um relacionamento com Ele. É interessante porque o Evangelho de Marcos nos dá um detalhe que ajuda a perceber isso. Ela aproximou-se de Jesus por trás dele, como quem não deseja ser visto e nem se apresentar. O texto de Marcos, no capítulo 5, verso 27, diz exatamente isso. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Mas o Senhor Jesus não permitiu que fosse só assim. Não, alguém me tocou, disse o Senhor. Parecia uma denúncia, os discípulos ficaram assustados. Eu não. A própria mulher ficou calada, mas Jesus insiste, alguém me tocou. No verso 47 do texto que nós lemos, diz, vendo a mulher, eu já li isso, vou ler de novo, vendo a mulher que não podia ocultar-se diante da insistência de Jesus, aproximou-se trêmula, prostrou-se, declarou à vista de todo o povo o motivo pelo qual ela havia tocado o Senhor e que ela tinha sido imediatamente curada. Face a face, diante dele, olhando para ele. Era assim que Jesus queria ver aquela mulher, face a face. É assim que o Senhor lhe quer também, face a face. Não escondido, não pensando apenas na orla da roupa dele, mas conversando com ele. Que diferença! Que diferença! Aquela mulher que estava agachada, tentando ali pegar a orla do vestido de Jesus e agora, em pé, estava conversando, olhando nos olhos e falando com o Senhor. E é assim que o Senhor nos quer, conversando com Ele, como amigos. Face a face, meu irmão, face a face, meu amigo, diante dele, conversando com Ele. É assim que o Senhor lhe quer. Não dependendo de mediadores, não dependendo de sacerdotes ou guias, mas sendo guiado pelo Espírito Santo a conhecer mais e mais de Deus através de Jesus Cristo. É assim que Ele quer. E assim o Senhor promoveu essa restauração ampla
e profunda na vida daquela mulher. Deu início a todos esses processos. A restauração dela consigo mesma, a restauração dela com as pessoas a seu redor e a restauração dela com o Senhor, o nosso Deus. Algo maravilhoso Jesus estava fazendo ali naquela hora. Por isso, ele não podia prosseguir. Eu estou concluindo agora. Por mais difícil que a sua vida esteja, por mais difícil sejam as situações que você está passando agora, eu quero lhe pedir em nome de Cristo Jesus, não perca a esperança. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Ainda que você esteja doente no corpo e na alma, não perca a esperança. Ainda que os seus recursos estejam acabando e que você se sinta abandonado, não perca a esperança. Saia do isolamento interior em que você está agora e se encontre com Jesus. Ele está pertinho de você. Ele está passando por perto de você, como passou por perto daquela mulher. Escolha a melhor das razões para se aproximar do Senhor. E a melhor delas é a sua confiança no amor dele por você. Porque só assim a virtude do Senhor vai alcançar de fato você. E assim, em vez de esbarrões, você vai tocar ao Senhor Jesus e vai receber dele virtude e poder. E depois que isso acontecer, não vire as costas, não vá embora de fininho. Não é assim que o Senhor quer se relacionar com você. Depois disso acontecer, deixe que ele restaure tudo o que precisa ser restaurado na sua vida. Levante-se no meio da multidão e diga em alto e bom som: eu, Senhor, fui eu que toquei nas tuas vestes. E o Senhor há de completar na sua vida a boa obra que ele tem começado. Que ele nos abençoe e caminhe conosco